Hoje a gente vai conhecer a história da Mariana, uma criança de 4 anos que nasceu com estrabismo, onde os olhos se desviavam. Ela fez uso de óculos e também o tampão, mas isso não foi o suficiente. Então quem conta a história pra gente é a nossa repórter Rafaela Fagnani. Logo quando eu descobri que ela era estrábica, porque na família não tem, né? Ninguém com estrabismo. Eu ficava pensando, meu Deus, será se tem cura? Porque é ruim a gente ver, as pessoas têm preconceito. E na escolinha ela já estava sofrendo bullying. Outras crianças mesmo chegavam e falavam, por que ela tem um olhinho torto? Aí ela, agora, quando ela era bebezinha, ela não entendia muito, só que agora ela já está entendendo. E às vezes ela ficava assim na frente do espelho, ela ficava se olhando, ela falava assim, vó, por que o meu olho é torto? Mariana foi diagnosticada com estrabismo e quem percebeu o desvio que a neta tinha no olhar foi a avó, a dona Cleane. Com 20 dias, ela estava com 20 dias de nascida, eu já percebi. O olhinho esquerdo dela estava bem desviado. Aí ela foi crescendo e eu fui percebendo que não foi arrumando o olho dela. Tá, ela já nasceu assim, né, com estrabismo. E com 1 ano de idade eu levei ela no oftalmologista infantil. E aí ela iniciou um tratamento de tampão e de usando óculos. E em seguida a doutora falou que ela realmente precisava de uma cirurgia, porque o estrabismo dela o olhinho dela era bem desviado mesmo, o olho esquerdo. Aí, com 2 anos e meio que eu comecei a fazer um tratamento mesmo com a doutora Camille Artuso. Após levá-la ao oftalmologista, a avó explicou quais foram as recomendações e as dificuldades para a pequena Mariana se acostumar com o novo acessório. A recomendação, o uso de óculos e o uso de tampão. Aí ela, todos os dias, faz o uso de tampão, de 2 a 3 horas por dia. Tem que usar o tampão e o uso de óculos. O tampão até que ela deixa, né? O uso de óculos é bem assim, tem que ficar pegando ali no pé dela para ela usar mesmo. Mas às vezes quando a gente vê, ela já tá com o óculos bem aqui na testa. Mas tem que ficar insistindo. E se engana que o coração da avó não apertou ao saber que sua netinha iria passar por um procedimento cirúrgico para corrigir o probleminha. Mas coragem não faltou e ela confiou que era para o bem da Mariana. Senti medo, sim, porque toda cirurgia tem um risco, né? Mas foi muito tranquilo. A doutora me passou muita segurança. E assim, desde o começo, quando eu falei pra ela que a gente ia fazer a cirurgia, eu falava pra ela que ela ia ficar bonita, que ela ia ficar com o olhinho certinho. Ela aceitou muito, assim, ela ficou muito feliz. Os pais necessitam ter atenção aos sinais e às características do estrabismo. A Mariana, por exemplo, é uma criança de 4 anos. Fazem menos de 30 dias que passou pelo procedimento cirúrgico. Hoje ela faz um acompanhamento do pós-cirúrgico, mas leva uma vida normalmente feliz e brincando. Então, chegou o dia onde precisava passar pelo procedimento cirúrgico. E a cirurgia foi um sucesso. Agora precisamos saber como está sendo o pós-cirúrgico. Ela operou no dia 25 de maio, tá com 17 dias. Tá bem recente. Bem recente, nem parece que ela foi operada. Assim, ela operou. No primeiro dia, assim, deu um pouquinho de trabalho, porque a criança fica bem enjoada, mas no outro dia é normal, brinca normal. Assim, foi muito normal. Enquanto a Mariana aguardava para se consultar, eu aproveitei para brincar com ela. E claro, teve aquele bate-papo de menina para menina, mas acabei sendo paciente da doutora Mirim. E aí, tá tudo bem? Não tá tudo bem? Não. Eu preciso ir na consulta? Isso aí, o que é isso aí? É termômetro. Como é que vê? Se a tia tá com febre? Eu tô com febre? Tá. Eu tô com febre? E agora? Qual que é o outro? Vai escutar o coração da tia, ó. Meu Deus, eu tô passando muito mal. Eita, eu tô igual a você. Então bate. Bate aqui.
E a vovó coruja ficou feliz com o resultado da cirurgia e a boa recuperação da netinha. Nossa, mudou muito, muito mesmo. Melhorou muito, muito. Não tem comparação. Todo mundo que conhece ela, que vê ela agora, vê que o olho dela tá bem certinho. Ficou muito certinho o olho dela. Ela fica muito na frente do espelho, ela gosta muito de maquiagem, né? É coisa de criança, assim, mas ela fica toda hora no espelho, se olhando. Assim, ela tem uma autoestima. Assim como a Mariana, outras crianças também possuem a mesma condição. Para os pais, a dona Cleane deixa uma mensagem sobre o procedimento. Que faça mesmo, porque é muito tranquilo. Não, assim, principalmente com a doutora Camille, assim, ela passa muita confiança. E assim, eu no começo eu fiquei meio com receio, fiquei com medo, mas é muito tranquilo, muito demais. O pós-operatório, entendeu? E faça, porque é muito importante. É muito ruim uma pessoa já adulta ter esse problema, porque querendo ou não, assim, a sociedade, as pessoas fazem muito bullying, tem muito preconceito. E, nossa, eu estou muito feliz, muito satisfeita mesmo. E a gente está aqui com a doutora Camille Artuso, a oftalmologista, para falar um pouquinho mais sobre o estrabismo e também sobre essa cirurgia, que no caso ali da nossa entrevistada de hoje, a nossa paciente, correu tudo bem, deixou tanto a criança quanto a vovó muito felizes. Tudo bem, doutora? Oi, tudo jóia. A gente vê aí um resultado maravilhoso e todo mundo fica feliz, né? Com certeza. O estrabismo, doutora, pode aparecer em qualquer idade ou a criança já apresenta desde o nascimento? Nem sempre. O estrabismo ele pode aparecer quando a criança fica um pouquinho mais velha. Às vezes aparece por volta dos 2 anos, 3 anos, 4 anos. O estrabismo pode inclusive aparecer durante a fase adulta. E, independente do período que ele aparece, é muito importante a gente procurar tratamento, porque às vezes ele pode afetar a visão. Por que ele aparece? O estrabismo ele é um desalinhamento dos músculos dos olhos. Os nossos olhos eles funcionam como rédeas de cavalo. Eu posso olhar para um lado, para o outro e essas rédeas direcionam o nosso olhar. Se existe alguma coisa alterada nessa musculatura dos olhos, o estrabismo pode acontecer. Ele pode sim ser genético, às vezes aparecer porque tem histórico familiar, ou ele também pode aparecer por conta de características neurológicas, doenças lá de dentro da cabecinha. Ele também pode acontecer quando tem baixa de visão em um dos olhinhos. Então é muito importante a gente examinar para saber qual é o motivo do surgimento daquele estrabismo e tratar da forma correta. E como detectar, doutora? Vai ser algo clínico mesmo, visual, ali já a família, a professora, as pessoas próximas já conseguem identificar? Normalmente a gente consegue ver isso, é visual o desalinhamento dos olhos. Porém, existem alguns estrabismos que nós chamamos de intermitente. O que é isso? É quando o desvio não aparece toda hora. A criança, o adulto, fica com os olhinhos retos por longos períodos e em alguns momentos o olho dá aquela escapadinha. Aí as pessoas pensam, isso é normal, não é nada, e acaba deixando passar. Porém, não, mesmo desviando apenas ocasionalmente, isso pode significar alguma coisa grave ali na visão. Então, não necessariamente os olhos estarão constantemente desviados, eles podem aparecer só de vez em quando, e isso ser notado às vezes pela mãe, pela avó, no caso, ou até mesmo pela professora. Ele vem acompanhado de algum outro problema sempre de visão? Porque ali no caso da nossa paciente, por exemplo, a gente percebeu que ela fez a cirurgia, deu muito certo, mas ela continuou usando óculos. Vem acompanhado de algum problema de biopia, astigmatismo, alguma questão mesmo de dificuldade? Normalmente o estrabismo, quando ele desvia para dentro, que nem é o caso da Mariana, porque existem vários tipos de estrabismos. Eles podem sim ser ocasionados por altos graus de hipermetropia, que é um tipo de grau que dá uma maior dificuldade para perto. A criança não consegue enxergar muito bem, ela força e o olhinho acaba desviando. Ele também pode ser ocasionado por outras doenças, como por exemplo, quando a criança nasce sem enxergar de um dos olhinhos. Como por exemplo, o caso do retinoblastoma. Existe um câncer que pode afetar os olhos das crianças, aí esse olhinho fica afetado e consequentemente passa a desviar. Por isso que é muito importante a gente saber qual é a causa daquele desvio, saber se a criança tem visão daquele olho, tratar a causa base e consequentemente solucionar o desvio dos olhos. O tratamento vai ser apenas cirúrgico ou
existem outras possibilidades, doutora? Existem outras possibilidades, sim. Quando a criança tem um alto grau, a gente prescreve o óculos em muitas situações. Apenas com o uso do óculos, os olhinhos ficam 100% alinhados. Nem sempre a gente precisa passar a criança para um procedimento cirúrgico. Em alguns outros casos, tanto na criança quanto no adulto, a gente pode tratar o estrabismo com toxina botulínica. O botox que a gente usa para tratar as ruguinhas, ele também pode ser tratado, servir para tratar o estrabismo. Ele, inclusive, foi inventado por um oftalmologista, a toxina botulínica, justamente para essa finalidade. Muita gente não sabe disso, mas em alguns casos específicos a toxina tem um ótimo efeito. Em outros casos, sim, seria o tratamento cirúrgico. E a cirurgia, como que é feita, doutora? Porque acho que a gente fica muito curioso, né, em pensar assim, nossa, uma cirurgia nos olhos, como seria? Com certeza, é sempre um baque quando a gente acaba passando essa informação para os familiares, né? Ninguém quer que o seu filho, ou até mesmo o adulto, acaba tendo muito receio, muito medo de passar por uma cirurgia nos olhos, né? Um órgão tão delicado assim. Mas a cirurgia de estrabismo, como mesmo a avó Cleane acabou falando no vídeo, é uma cirurgia tranquila, segura e eficaz. Os riscos são muito baixos. A cirurgia é no músculo do olhinho, então a gente direciona o músculo para o local correto. Nós usamos a técnica minimamente invasiva. É um corte pequeno, a cicatriz fica escondida, o conforto pós-operatório é mínimo, não sente dor e a recuperação é rápida. Normalmente em 7 a 10 dias as pessoas podem voltar para suas atividades normais, voltar ao trabalho, voltar para a escola, brincar, como foi o caso da Mariana. E doutora, é uma cirurgia também disponível no SUS? Ela é para ser disponibilizada no SUS, a gente sabe que nem sempre as famílias conseguem e muitas pessoas acabam de deixar de fazer o procedimento pela inviabilidade que o SUS, mas é sim para ser uma cirurgia fornecida pelo SUS. Como que é uma consulta com uma criança, doutora? Ela é completamente diferente do adulto. Eu até imagino, né? Porque a criança ela não consegue, às vezes, se manifestar, se queixar, né, do problema. Como é que você faz normalmente para fazer esse atendimento? Essa é uma dúvida frequente, porque os pais chegam no consultório e falam assim, mas doutora, ele não sabe falar as letrinhas. Na verdade, às vezes os bebês nem falam ainda. Como é que você vai saber se ele está enxergando ou não? O exame oftalmológico infantil ele é completamente diferente do adulto. Nós não precisamos que a criança colabore ou fale nada. Nós que iremos examinar. Através de aparelhos específicos e exames específicos, a gente consegue saber se a criança precisa usar grau. Inclusive, os bebês, a gente já consegue detectar se existe o estrabismo ou não. Fazemos o exame do fundo de olho, que é importantíssimo para saber se a retina, o nervo óptico está ok. E também já é possível verificarmos a pressão ocular. Então, com aparelhos específicos, nós fazemos um exame diferente e é possível saber se a criança está desenvolvendo bem a visão ou não. Tem algum exercício para o estrabismo, doutora? Então, isso também é algo muito questionável, porque muitas vezes as pessoas acabam procurando informações na internet e nem sempre a internet tem informações de segurança. Os exercícios, eles não promovem a cura do estrabismo, não existe nada eficaz, além de tratamento, que nem eu já disse, com óculos ou com a toxina botulínica, ou até mesmo com cirurgia para a cura definitiva do estrabismo. Em alguns casos, a gente pode prescrever o tampão para auxiliar no tratamento, mas exercícios disponíveis, como fisioterapia ocular, não tem eficácia e às vezes o paciente acaba perdendo tempo fazendo esses exercícios por indicações que nem eu mesma falei da internet e acaba deixando de tratar da forma correta, infelizmente. Muito bom de poder conversar com esse assunto com a senhora, viu, doutora? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quem quiser saber mais sobre saúde da visão, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, pode te encontrar como? Nós estamos no Hospital de Olhos Veloso, na Avenida Calama, 1350, disponíveis para realizar atendimento de crianças e adultos com estrabismo. Daí, espero que vocês de casa tenham gostado, né, do nosso bate-papo tão interessante. A gente entendendo, né, um pouquinho como é que funciona, as possibilidades de tratamento e para que, de fato, a população tenha acesso a esse tipo de informação. Se, de repente, alguém de casa está passando por esse problema, né, Thales? E aí tem aqui conosco essa possibilidade de conhecer como é que funciona tudo. Esse é o nosso propósito sempre, né, informar. É verdade a gente trazer à tona, né, todos os assuntos aí que são de interesse da nossa população, inclusive em relação à saúde.